Minha amiga me fez uma pergunta e na hora eu não consegui muito bem pensar sobre o significado. Então eu orei e falei com Deus, parei para pensar numa coisa que faz sentido no cristianismo. Por que de todas as religiões, por que o cristianismo seria a única religião que levaria você para o céu? Todas as religiões, a gente não pode julgar as pessoas. Tem a Umbanda, o budismo, candomblé, judaísmo, tem várias religiões, né? Que todo mundo está procurando preencher um vazio dentro de si, se encontrar com Deus, da forma deles. Antes de eu ser cristã, eu queria frequentar a Umbanda, porque eu queria encontrar uma força maior para me mover até eu parar de acreditar na Bíblia. Quando eu parei de acreditar na Bíblia, eu comecei a querer procurar Umbanda, enfim. Mas de todas as religiões que existem no mundo, eu acho que tem apenas 3 que pregam a luta contra o pecado: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo pregam sobre a gente lutar contra o pecado. Qual o conceito de céu? A Bíblia diz que o céu é um lugar perfeito, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento e aonde não haverá mais choro. Vai ser um lugar de felicidade e paz completa. Esse é o conceito de céu. Ok, temos 3 religiões que pregam sobre santidade. Mas antes de Jesus vir, o ser humano tentou de diversas formas chegar no quesito santidade. O que é santidade? É a luta contra o pecado. Por que nós lutamos contra o pecado? Porque o pecado sempre tem uma consequência muito ruim. Por exemplo, a pornografia, ela faz você fazer coisas de imoralidade sexual. Muitas pessoas que assistem pornografia se tornam pessoas taradas e elas acabam, como a André Surak, que colocou o próprio filho para filmar ela, para fazer atos de sexo imoral. Isso é uma coisa que machuca alguém, porque querendo ou não, ele é filho dela. Ela deveria estar protegendo ele, mas ele pode dizer que ele está bem, mas internamente isso deve criar várias feridas. A embriaguez em excesso machuca alguém. A gente pode perder o controle, bater um carro, fazer alguma coisa que faz mal, então ele tira o controle. As drogas também machucam alguém, machuca mães, machuca filhos, te torna escravo, você não consegue sair daquele vício. O pecado sempre vai machucar alguém. O sexo antes do casamento, ele machuca alguém. O adultério, ele machuca alguém. Ele faz mal para alguém. Ele faz as pessoas chorarem. Então, por exemplo, eu transo com um, o cara se pegou em mim, mas eu não se apeguei nele. Aí eu termino, transo com outro. E assim eu vou indo. Isso vai machucando pessoas. Isso vai deixando feridas. Será que isso seria possível no céu? Então, ok. O judaísmo também é uma religião que prega a luta contra o pecado. Porém, o ser humano tentou, antes de Jesus, fazer isso diversas vezes. Desde quando os 10 mandamentos foram entregues para Moisés, o ser humano tentou cumprir todos os mandamentos da Bíblia, mas o ser humano não é capaz. Então, foram criados os sacrifícios, que era quando o ser humano ele ia lá e matava um boi, matava uma vaca, matava uma ovelha, o animal, para poder limpar-se de seus pecados. Mas não existia um sacrifício que realmente te levava a ter intimidade com Deus. Deus, vendo essa tentativa do homem de se religar com Deus e voltar a ter santidade, Ele mandou Jesus Cristo, que é o seu Filho, como sacrifício vivo. E ali naquele momento, Jesus pagou por todos os nossos pecados. E hoje quem aceita Jesus não só de boca, mas em sua vida, lutando contra o pecado, ele tem livre acesso ao Pai e pode ser salvo, pode morar nesse lugar. Então a resposta da pergunta é: por que o cristianismo é a única religião que levaria você ao céu? Porque o céu é um lugar santo. O céu é um lugar puro. No céu não vai existir dor, nem morte, nem sofrimento. A Bíblia diz que Jesus não, né? Que Deus diz para os seus filhos:
olha, a partir do momento que vocês comerem essa árvore do fruto do bem e do mal, vocês vão morrer. E o que ele quer dizer com isso é que o pecado mata. Toda vez que nós escolhemos viver em pecado sem lutar contra ele, se entregando aos nossos próprios prazeres, nós estamos escolhendo a dor e o sofrimento no futuro. E o céu é um lugar que não tem sofrimento. Como disse, todos os pecados no futuro, eles geram um tipo de consequência ruim, seja o sexo antes do casamento, seja pornografia, seja roubar, seja mentir, seja fazer o que for, sempre terá uma consequência ruim. Então, o cristianismo, ele prega que Jesus, ele veio, nos resgatou, mas a condição para entrar naquele lugar é que a gente se esforce para não andar em algo que machuque as outras pessoas, que nos afaste de Deus, porque o pecado, ele faz a gente se sentir sujo e aí a gente fica longe de Deus. E qual que é o contrário de céu? É o inferno. O inferno vai ser um lugar onde o pior de todas as consequências vai ser o afastamento de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles se afastaram de Deus, porque é isso que o pecado faz. Ele faz a gente se sentir sujo e aí a gente não tem força para ter intimidade com Deus. Orar, ler a Bíblia. E é esse distanciamento que nos leva para o inferno. E muitas vezes a gente prefere ficar distante. Por exemplo, eu vou no culto domingo. Durante a semana eu nem falo com Deus. Mas é porque muitas das vezes durante a semana eu escolho os meus prazeres. Eu escolho as minhas músicas que falam de putaria, de bebedeira, de traição. Durante a semana eu prefiro a minha bebida que me deixa embriagado, o meu cigarro. E aí eu não vou orando na Bíblia, vou andando no pecado, vou ficando distante de Deus e eu vou pro inferno. E então o conceito de inferno, o pior de tudo não vai ser o fogo, não vai ser nada disso, mas vai ser a ausência total do seu Pai. Deus é um Pai e quando Ele proíbe o pecado, Ele proíbe que você se machuque. É como uma mãe que diz: filho, não atravesse essa rua. Se você atravessar a rua sozinho, você vai morrer atropelado. É tipo isso. Então, essa é a santidade. A santidade, ela foi proposta por Deus para que nós ficássemos longe das consequências do pecado, porque todo pecado, ele tem uma consequência ruim. Então, vamos dizer que hoje Deus fala-se assim: gente, a partir de hoje você só precisa ser uma pessoa boa para ir para o céu. Você não precisa parar de se embriagar, você não precisa parar de ter relação antes do casamento, você não precisa mais parar de assistir pornografia, você não precisa parar de ter nenhum pecado. Mas você só precisa ser uma pessoa boa. Se você for uma pessoa boa, você já entra no céu. Você já sai do escapamento do fogo do inferno. Mas o que acontece? O inferno, ele é um lugar ruim. Lá vai ter dor, sofrimento e choro, ranger de dentes. É isso que a Bíblia diz, que lá só tem isso. E é isso que o pecado provoca. Todas as vezes que a gente peca, a gente faz mal para nós mesmos e mal para outras pessoas. Por exemplo, quando a gente tem relação antes do casamento, seja sozinho ou seja com outras pessoas. Quantos maridos não entram dentro do banheiro, deixa a esposa sem atender as próprias necessidades e só pensa nele, é egoísta, machuca a esposa. Em vez dos dois terem uma relação juntos, o cara se satisfaz sozinho, pensa no próprio prazer e ele não satisfaz outra pessoa. Quantas pessoas, se embriaga e briga com a família, briga com o casamento, começa a, bate carro. Então, o que eu quero dizer é: todo pecado faz mal para você e faz mal para alguém. Não faz sentido entrar no céu se você quiser continuar tendo esse tipo de comportamento, se você não lutar para parar com esse tipo de comportamento, porque o céu é um lugar perfeito, santo. E quando a gente quer dizer que o céu é um lugar santo, é porque Deus é santo. E por que Deus é santo? Porque Deus é bom. E o pecado, ele leva você sempre para coisas ruins. O pecado, ele sempre vai te gerar uma consequência ruim, seja para você ou para os seus filhos,
para o seu marido, para os seus amigos, mas sempre o pecado gera uma consequência ruim. E é por isso que, se a gente não lutar para andar em santidade, o que é santidade? É se esforçar para lutar contra o pecado, seja numa música, filme, série, desenho, ambiente, em tudo que nos rodeia, a gente não entra no céu, porque o céu é um lugar bom. Se você tem uma vida, seja, vamos supor, um pecadinho, eu me livro de todos os pecados, mas eu conservo um só, sei lá, eu tenho um vício que eu não largo, e eu falo, tá bom, eu vou só fumar, exemplo, eu só vou fumar e o resto eu ando em santidade. Se você tem um filho na sua casa, esse filho respira o mesmo ar que você, seu filho pode ter câncer por causa de você. Então é por isso que a gente tem que se esforçar para andar em santidade. Santidade é a luta contra todos os pecados, porque todo pecado gera morte, dor e sofrimento. E é por isso que, quando você não se esforça para andar certo com Deus, para ser santo, ser santo é lutar contra o pecado. Não significa que nunca mais você não vai pecar, mas tentar se esforçar para ficar longe do pecado, você não entra no céu, porque no céu não tem coisas ruins, e o pecado só traz coisa ruim na vida das pessoas. O céu é a morada de Deus. Deus é santo, Deus é perfeito, por isso Ele não convive com o pecado, porque Ele é bom. Tudo que é bom, Ele é longe do pecado, porque o pecado é mal. O pecado, ele faz mal, ele traz consequências ruins. Então a resposta para isso seria: as outras religiões podem até muitas vezes pregar sobre a santidade, mas o único que conseguiu cumprir todos os quesitos da Bíblia foi Jesus Cristo. Foi o único que conseguiu ser santo, foi o único que conseguiu pagar por todos os nossos pecados e assim nos ligar com Deus. E é por isso que a gente só vai ao céu através de Jesus Cristo. Não faria sentido, vamos supor, uma religião que não proíbe você de lutar contra os seus pecados. Você pode fazer várias caridades, você pode ser uma pessoa muito boa, mas você ainda continua sem se esforçar para sair do pecado. O problema é, o pecado, ele traz consequências ruins. Digamos que uma pessoa, um funkeiro, um MC, um cantor de sertanejo, que prega sobre bebida, sobre álcool, sobre traição, ele morra e fosse parar no céu. Se o céu é um lugar perfeito, é um lugar que não tem morte, nem dor, nem sofrimento, como é que esse cara ia morar lá, sendo que ele prega algo que pode matar a vida de alguém, que pode destruir a vida de alguém, que é a prostituição, que é a traição, que é a bebedeira? Você pode bater um carro, você pode... Vai contra a ideia de céu. Não faz sentido você estar no céu, porque o céu é um lugar santo, e a santidade vem de pureza, de você estar num lugar que realmente é bom, que realmente é limpo. Então é isso, o céu é um lugar perfeito, por isso nós temos que se esforçar para ser o máximo de santo que nós podemos. Mas como ninguém é perfeito, precisamos de Jesus, porque Jesus é o único que conseguiu cumprir tudo que estava na Bíblia. E através do seu sangue e de lutar, a partir do momento que você diz que você aceita Jesus de verdade, não só com a boca, mas com as suas atitudes, você se esforça ao máximo, ficando longe de música, filme, série, desenho, ambiente, de tudo o que te leva ao pecado, porque o pecado faz mal. O pecado é uma coisa que faz mal para você, e não só para você, para as pessoas que estão ao seu redor. Como eu sempre uso de referência, uma pessoa que fica com várias pessoas, eu fico com aqui, eu fico com lá. O menino se apegou em mim, mas problema dele, eu não gostei dele, fico com outro. Você já tá machucando com ele. Então, o pecado, ele é uma coisa que traz consequência ruim. Por isso que para entrar no céu você tem que se esforçar para ficar longe dele. E através do sacrifício de Jesus nós somos limpos, e ele nos dá o poder de tentar ser santos, tentar lutar contra isso que faz mal. E no céu não existe coisa ruim. O céu é um lugar perfeito, onde não existe dor, nem sofrimento, nem choro. E o pecado traz dor, sofrimento e choro. Então é isso que é a explicação.